Oi, gente. Como vocês sabem, eu sou a Cristiane, brasileiro, e tenho coordenado, né, essa disciplina e, de algumas outras formas, os cursos de extensão ligados ao PGAD e as disciplinas do PGAD já há algum tempo. E eu estou aqui para apresentar para vocês um momento muito importante do curso dessa disciplina, que é o seguinte: agora a gente vai mostrar para vocês uma reflexão e a respeito do gênero, que é exatamente o que vocês vão usar para desenvolver o trabalho final de curso de vocês. Vai ser o gênero do memorial, que é um gênero acadêmico, científico, né? Cada vez mais usado e bastante consagrado e tal. Nessa aula, que vai ser o ponto de referência para inspirar toda a discussão que a gente vai ter aí ao longo de 2 semanas, eu vou não só apresentar de um modo mais geral para vocês o que é esse gênero, quais são as características dele, como ele se constitui, vou comentar alguns exemplos, mas vou falar sempre puxando para a maneira como ele vai ser desenvolvido e orientado aqui no curso. Então, não é uma aula só de uma discussão genérica, uma apresentação genérica sobre memorial, mas o tempo todo pensando como que a gente vai se apropriar desse gênero para desenvolver um trabalho final do curso, para orientar o trabalho final de curso, né? Isso não tem, realmente, vocês não acham em nenhum lugar já pronto na internet, né? Então, é um material, nesse sentido, absolutamente original e feito com todo o carinho e com toda a concentração realmente para vocês, neste momento do curso do PGA de turma, que começou aí em 2022, está terminando em 2023, ou que tinha deixado o curso já pronto, né? Só faltando essas disciplinas finais, tá bom? Para apoiar essa apresentação e facilitar que vocês até acompanhem aí a discussão, eu vou apresentar para vocês, eventualmente compartilhar a tela, né, de um PowerPoint que eu fiz, que, reparem, é só o apoio visual desse roteiro que eu vou desenvolver mais oralmente, tá bom? E a partir dele é que vão se dar as discussões no fórum temático essa semana. Então, espero que vocês gostem e aproveitem. Vou aqui compartilhar minha tela, então, muito bem, aqui estamos. A aula de hoje, então, é sobre o gênero memorial, e reparem que eu coloquei um subtítulo aí, bem aqui, agora, entre nós. Então, reforçando, não é um material genérico só sobre esse gênero, é um material absolutamente produzido e voltado para vocês e para este momento desse curso, tá? Bom, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente falar sobre o memorial, porque é claro que eu não tenho como saber o quanto que vocês já estão familiarizados com esse gênero, se vocês já escreveram alguma coisa assim, é lembrar que o memorial é um gênero acadêmico, e nesse sentido ele mescla demandas por cuidados específicos, e ele tem também um potencial embutido nesse universo. O que que eu quero dizer com isso? Cuidados específicos. Quer dizer que o memorial não é porque às vezes a pessoa se engana com, né, com a raiz aí da palavra, de negócio de memória, ele não é só um desabafo solto sobre as minhas reminiscências infantis. Não, ele é um gênero acadêmico, científico. Então, ele demanda cuidados de redação, é para ser usada a língua padrão, né? É para ter referência bibliográfica, enfim, essas coisas todas. Mas então ele exige esses cuidados, mas ele também tem um potencial específico, porque ele, ao contrário de uma lembrança qualquer numa mesa de bar, né, ou numa conversa mais íntima, ele se constitui como um material não só de memória de vocês, mas de uma memória organizada, reflexiva e tal, para a instituição em que vocês estão, para o mundo acadêmico, ele pode circular em outros espaços.
para além desse curso, né? Ele pode se constituir depois como uma base para uma publicação, enfim. Então, o fato de ser um gênero acadêmico cria demandas, né, específicas e às vezes meio trabalhosas, mas também significa um salto, né? Um salto de não é só de qualidade, mas assim, no sentido de uma inserção numa vida mais pública, né? Que não é só de conversas ali particulares e tal. Quero lembrar que na estrutura e na origem do memorial são fundidos e alterados outros gêneros próximos dele e que não se constituem idênticos a ele, mas que têm relações. Por exemplo, currículo. Memorial tem a ver com currículo? Tem. Só que o currículo apresenta a sua trajetória, os seus feitos, a sua vida acadêmica, a sua vida profissional, de uma forma itenizada, né? Muito objetiva, ali, é, muito objetiva e muito seca, né? Isso o currículo apresenta, aquele monte de itens, né? Aquela lista enorme e tal. Por outro lado, uma biografia já é um gênero em geral, muito mais romantizado, né? Com uma narrativa muito desenvolvida, né? A biografia entra, né? Em questões, às vezes, mais íntimas, muito pessoais da história, né? Às vezes, afetiva e familiar de cada um e tal. Então, reparem, o memorial não é nem uma coisa nem outra. Ele, de certa forma, reúne esses gêneros e os transforma, né? Da mesma forma, ele tem alguma relação com o gênero acadêmico do relatório, porque ele vai fazer uma recuperação de um trabalho, de um percurso seu dentro, né, da vida acadêmica ou profissional. Então, ele tem a ver um pouco com o relatório. E tem a ver também com o ensaio, no sentido de que o ensaio é um gênero mais solto, onde você pode refletir muito sobre as questões que te mobilizam, sem ficar só expondo dados da pesquisa ou relatórios, assim, ou uma apreciação tão seca das coisas, né? Num ensaio, você realmente tem uma plasticidade maior e dá mais panos aí para sua reflexão, às vezes até para sua imaginação. É uma escrita muito mais livre nesse sentido, né? Agora, repara então, o memorial, ele se alimenta e mescla, se alimenta de todos esses 4 gêneros básicos, mas ele mescla esses gêneros numa forma e num outro espaço assim muito particular, que não se reduz nem uma coisa nem noutra, mas se inspira, né, e aproveita experiências de escrita acadêmica e de escrita até literária que nasceram em outros lugares, né? Bom, uma coisa importante, assim, para quem nunca fez memorial ou não estava familiarizado com esse gênero, eu vou falar que a redação do memorial aqui no PGAD vai ser e há de ser uma experiência muito valiosa e muito interessante para vocês. Mas acho que é uma experiência de redação que tem um valor para além do PGAD, porque o memorial ele é um gênero cada vez mais escolhido em processos seletivos ou de avaliação institucional. Então, assim, tanto como, por exemplo, muitas vezes ele cada vez mais, dependendo da área, né? Mas cada vez mais ele tem sido uma opção válida, por exemplo, para o trabalho final de curso, mesmo na graduação, mas também na especialização. Mas ele é, assim, não só esse coroamento de algumas trajetórias no final do curso, mas algumas vezes ele é o trabalho que vai ser avaliado, o gênero que vai ser avaliado em processos de progressão na carreira acadêmica, né? Como, por exemplo, em concurso para professor adjunto, ainda na seleção, ou para professor titular, que é um salto final aí bastante grande, né? E, gente, é claro que dependendo desse contexto em que ele vai ser usado, né, e exigido, ele vai ter
exigências, dimensões muito diferentes, né? Por exemplo, em concurso para adjunto, nas universidades públicas, em geral, o memorial, o pedido, costuma ter entre 3 e 5 páginas. Já em concurso para titular, não, ele é um gênero bem mais robusto, né? Então, chega a ter 40, 60, 80 páginas, assim. Então, isso é uma diferença gerada pelo contexto diferente em que ele está sendo produzido, né? Em alguns cursos mais verborrágicos, digamos, como o curso, não sei, de antropologia, de comunicação, de jornalismo, né? É comum que a gente tenha memoriais relacionados diretamente a um produto desenvolvido, e aí eles são muito meticulosos, são extensos, né? E dizem respeito a uma descrição, uma discussão de algum outro produto já realizado. Na graduação, às vezes, eles são até maiores mesmo, maiores que se pede em concurso para adjunto, por exemplo. Então, enfim, eu queria chamar essa atenção de vocês para o fato que não só o memorial é um gênero acadêmico científico bem estabelecido, bem descrito, bem consolidado, mas ele é cada vez mais usado. E aí eu vou falar para vocês assim, por quê? Não sei se vocês já pensaram nisso, mas por que cada vez se usa mais o memorial? Porque a gente tem passado por processos, né, de reflexão, de revisão dessas estruturas de avaliação, né, dentro do universo acadêmico, de progressão, que tem percebido que, às vezes, quando você exige na avaliação, ou nesse momento, uma coisa muito genérica, ou que vai ser sorteada ali na hora, um ponto da prova-aula só e tal, você acaba prendendo a sua avaliação a um lance quase de sorte, né? De sorte ou azar, que é de calhar que aquela coisa que foi sorteada ou que caiu naquele concurso está afinado com o que a pessoa efetivamente tem estudado mais ou tem se dedicado mais a fazer. O memorial, nesse sentido, ele representa uma chance, que eu acho que nesse sentido ele é uma solução brilhante, ele representa uma chance de você ser avaliado, não pelo que por acaso você sabe que foi sorteado ali na hora, porque você por acaso não sabe, mas pelo que você efetivamente fez, pensou, refletiu, assim, pela sua relação que de fato se constituiu com aquela área, com aquele conhecimento, com aquele curso que você fez, com aquele lugar onde você trabalhou. Então, nesse sentido, o memorial é um gênero que ajuda a instituição a avaliar você pelo que você de fato fez e aproveitou do lugar onde você esteve, e não por algum acaso de sorte ou de azar. E por isso eu acho que ele é uma solução muito, muito interessante, muito válida e muito bem bolada nesse sentido, né? Muito bem. É, e aqui eu já estava adiantando essa conversa, mas por que que a gente escolheu o memorial? Primeiro ponto, pelo menos para o PGEAD especificamente, né? Primeiro, era a possibilidade de dar rendimento acadêmico à trajetória individual de estudos e discussões de cada cursista dentro do PGEAD, de cada cursista. Nesse sentido, o memorial ele se diferencia de outras soluções que a gente já teve em edições mais antigas do PGEAD, que era pedir um relatório de pesquisa, um projeto de pesquisa em conjunto, enfim. Essas soluções, né, dessas produções acadêmicas em grupo exigiam muito que as pessoas forçassem uma convergência ali para uma escrita mais genérica. E aqui a gente sempre sentiu falta assim, de ser capaz de constituir, né, um corpo docente capaz de realmente ser receptivo e ser capaz de avaliar os interesses, a trajetória individual de cada um. Porque o PGEAD não é como, vamos pensar, uma especialização em literatura portuguesa contemporânea, não. Ele é uma especialização ligada a um grande esforço, né, institucional, acadêmico, na origem, um grande esforço do governo federal, inclusive,
em formar mão de obra qualificada para atuar em EAD. E aí vem gente de todas as áreas. Então, o PJAD sempre teve essa riqueza de ter um corpo discente e um corpo docente constituído de gente de muitas áreas. Nesse contexto, a gente pressionar para um trabalho que seja assinado em grupo é especialmente complicado. Muito difícil fazer isso sem forçar a barra ou sem favorecer especialmente alguns e prejudicar outros, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi essa mudança do trabalho final para o memorial, ela é muito feliz, assim, no sentido de chegar a dar realmente uma orientação, um atendimento, um acompanhamento muito voltado para a trajetória e para os interesses de cada aluno, né? E para a área de formação, enfim. Outra razão está ligada à possibilidade de direcionar e provocar, não só direcionar, mas provocar uma reflexão mais organizada e sintética a respeito do impacto efetivo do curso sobre as habilidades desenvolvidas por cada um de vocês, né? No que diz respeito às suas atividades concretas de planejamento, desenvolvimento e ou gestão de cursos na modalidade EAD. Então, reparem, por um lado, a gente está estimulando uma reflexão a respeito do contato que vocês tiveram com o conteúdo do curso, com as discussões teóricas. Mas, por outro, a gente também quer que vocês façam uma relação dessa discussão com as atividades que vocês, de fato, fizeram no curso, ou ligadas ao curso, e aos produtos que vocês desenvolveram. O que eu estou querendo dizer com produto? Por exemplo, uma aula em EAD que você tenha escrito, né? Um material didático para aula de EAD que vocês tenham escrito, por exemplo, um planejamento de orientação para tutores que vocês tenham feito, por exemplo, uma experiência de gestão de curso que vocês tenham tido. Isso é que eu estou falando, né? De produtos específicos que vocês tenham desenvolvido ao longo do curso ou a partir dele, né? Ou seja, a gente quer não só uma recuperação, uma reflexão sobre as discussões teóricas, mas uma reflexão sobre o impacto efetivo do curso, sobre o desenvolvimento acadêmico e profissional de vocês, tá bom? Bom, e a gente acha que isso, de fato, tem muita afinidade com a estrutura do PGAD, né? Imagina se a gente pedisse só, por exemplo, artigos científicos no fim do PGAD. Seria possível, mas isso direcionaria todo o percurso de vocês só para uma discussão acadêmica. A gente quer fazer essa articulação entre uma reflexão acadêmica que valorize a trajetória individual de cada um, mas também essa ponte para a prática efetiva, né? Em qualquer ponto aí de desenvolvimento dos cursos em AD, porque o PJAD sempre teve também esse caráter, que não é só de apresentar discussões teóricas, mas de desenvolver habilidades práticas, concretas, né? De fazer, de pensar, de planejar, de desenvolver materiais, né? De exercitar a tutoria. É disso que eu estou falando. Então, nesse sentido, o memorial para esse curso, né, junto ali com o portfólio, eles são muito especialmente, eu acho, coerentes com o que de fato aconteceu ao longo do curso, né? Por fim, voltei aqui, pera. Nesse sentido, o memorial se destaca aqui pela singular capacidade de abrigar e valorizar trajetórias bem diferenciadas, e ainda por cima demandar uma mescla intensa e única entre teoria e prática. Ou seja, ele é muito especialmente proveitoso para a estrutura do PGAD, que é um curso que abriga gente de diversas origens e formações e que realmente tem na sua estrutura essa relação entre apresentação de discussões teóricas e orientação para desenvolvimento de habilidades práticas na área, né? Por isso que a gente achou que ele renderia especialmente bem aqui. Bom, sobre as características do gênero, é engraçado, porque eu sei que na internet tem muito artiguinho escrito sobre memorial, assim, pontinho, 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 pontinho.
juntando como se fossem características, assim, pequenas dicas mais bobas, outras coisas óbvias, assim. Então, eu vou falar mais seriamente aqui de vocês e realmente hierarquizando isso, assim, das duas características, que são realmente muito específicas do memorial. E que são as características que mais distinguem memorial, dentro aí do conjunto de gêneros acadêmicos, né? Uma característica é o uso da primeira pessoa do singular num contexto acadêmico. Por que que isso é muito distintivo? Ora, usar a primeira pessoa, se eu falo com vocês, hoje de manhã eu acordei e estava com o olho irritado, bom, isso eu estou usando a primeira pessoa. É estranho, não, numa conversa pessoal é comuníssimo a gente fazer isso. Não é tão comum em contexto acadêmico. Vocês sabem, assim, a gente tem gêneros como prova, aula, monografia, dissertação, tese, artigo, né, que é o gênero talvez que mais circule aí dentro do mundo acadêmico, que a princípio não usam muito a primeira pessoa. E durante muito tempo foram claramente refratários ao uso da primeira pessoa. Assim, muito por causa de um condicionamento aí, né, histórico-cultural que relacionava a escrita acadêmica a uma ideia de ciência muito século XIX, né? A uma ideia de ciência muito objetiva, digamos, e desvinculada da elaboração subjetiva, ou pelo menos teoricamente desvinculada das elaborações e das experiências mais subjetivas. E das reflexões que se dão também nesse âmbito, é claro, né? Ou da percepção de como elas se dão. Então, por conta disso, durante muito tempo se usou uma voz de primeira pessoa só se fosse no plural, né? Consideramos e não sei o quê. Quer dizer, então, nunca é você mesmo, é assim, né? Uma nuvem indistinta que julga determinados ou apresenta determinados assuntos e tal. Então, a gente tem um recalque aí histórico da primeira pessoa do singular no contexto acadêmico, né? Até vou colocar aqui. Opa, 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 opa. A gente tem um recalque histórico disso no contexto acadêmico. E com o tempo a gente tem visto nas últimas décadas realmente essa voz eventualmente emergindo, mesmo em teses, em dissertações, em artigos, mas esse é o gênero em que ela aparece de forma mais central, dentro do universo acadêmico. Então, isso é uma característica realmente bem específica e bem interessante para você perceber o que tem de tão próprio, né, do memorial. Então, por isso que eu falei, o uso da primeira pessoa do singular, com tudo que ela representa de abertura à riqueza contida na singularidade da trajetória de cada um, e também de demanda por novos parâmetros de rigor científico que reconsideram conceitos antes apartados de objetividade e subjetividade. É isso que eu disse, assim, a gente chegar a assumir essa primeira pessoa não é abandonar a vontade de ter rigor científico. Pelo contrário, é aprofundar isso e assumir mais que sim, existe ali uma pessoa e uma trajetória singular elaborando aquelas questões, se relacionando com aquele universo, né? Então, é um gênero que realmente ultrapassa esses conceitos de objetividade e subjetividade pensados como conceitos estanques, apartados um do outro. E assume que não se produz reflexão acadêmica ou ciência sem que essas coisas se conjuguem em alguma medida, né? A outra característica muito própria e muito interessante do memorial, e que também nisso ele tende a se distinguir da maioria dos gêneros acadêmicos, é uma estrutura bastante narrativa. Ora, aí vocês vão perguntar por que que isso é diferente? Se vocês separarem, a maioria dos gêneros acadêmicos se apresenta numa estrutura muito mais expositiva e argumentativa, né? Então, ela tem essa
organização em torno, né, de uma tese, de um pensamento, O memorial, ele tem uma organização que é inclusive temporal, né? E ele, por isso, tem uma apresentação muito mais narrativa do que a maioria dos outros gêneros acadêmicos. Ele demanda, portanto, como eu apresentei ali, uma percepção mais humanamente entrelaçada entre discussão teórica e percepção dos processos de aprendizagem e dos desafios enfrentados num nível mais pessoal e, de fato, inserido na linha do tempo. Quer dizer, no memorial não dá só para você ficar listando, resumindo pontos das aulas que você assistiu. Ele o tempo todo vai demandar que você insira isso no que você pensou sobre aquilo, em como aquilo teve impacto para você, em que momento da sua trajetória, da sua vida, ali naquele curso ou naquela experiência profissional, aquilo entrou. O que é uma relação muito interessante, né? Muito rica para se fazer e que não é tão demandada ou estimulada em outros gêneros. Bom, nessa sessão aqui, eu estou chamando a atenção para alguns desafios mais gerais da escrita do memorial. Quem nunca escreveu memorial já vai, então, entrar nessa experiência sabendo que isso existe e que esses desafios estão postos. Quem já escreveu memorial, talvez vá ter essa pequena alegria de ver alguém falando sobre as coisas que efetivamente a gente vive quando escreve isso, né? E às vezes vive sem ter muito apoio reflexivo, teórico, sem ninguém ter avisado para a gente que aquilo seria uma questão e que seria importante. Bom, como primeiro desafio, eu listei aqui o desafio de reconstituir de forma explícita e organizada, e numa linha temporal, as relações entre a mera exposição a discussões teóricas gerais e o esforço que é sempre pessoal de incorporá-las à sua efetiva trajetória profissional. Como eu falei antes, fazer essa relação entre o que você, eu estudei, eu ouvi, eu li tal coisa, e o que você pensou e usou disso na sua vida, fazer essa relação nem sempre é uma coisa exigida da gente, né? Pelo menos não de forma explícita, organizada, textual. Então, esse é um desafio. Chegar a fazer uma coisa que nem sempre, em outros espaços, é demandada. Não se trata, portanto, só de uma revisão genérica dos conteúdos, né? Nessa aula vimos tal coisa, naquela aula nessa disciplina vimos tal coisa. Não é só uma revisão genérica de conteúdos estabelecidos, mas de um gesto nítido de reflexão crítica e também muito pessoal a respeito das maneiras como cada um de vocês de fato se relacionou com isso e do impacto que isso teve sobre as nossas práticas, ou sobre as práticas de vocês, nesse caso, de vocês que estão fazendo o memorial. Então, isso é uma questão, assim. No memorial não adianta só você ficar listando o que os professores falaram, o que estava lá naquele livro. O tempo todo o memorial vai demandar que você exponha como que aquilo bateu para você, por que chamou a atenção, o que você guardou daquilo, por que te interessou, o que você fez com aquilo, né? Seja para pensar outras coisas, seja para avançar academicamente, seja para melhorar ou alterar ou refinar alguma coisa que você estava fazendo, por exemplo, no nosso caso, nessa área da EAD, tá? Bom, por todos esses motivos expostos, o memorial não se trata de um trabalho tão simples. Isso é muito enganoso, porque às vezes, por exemplo, em concurso para adjunto, tá lá, memorial, 3 páginas. A gente fala, essa parte vai ser fácil. Não é. E é uma parte olhada com muito cuidado pelas bancas. Assim, que o memorial, nesse sentido, ele é assim, meio um suprassumo. Não só do que a pessoa fez, mas do que ela é capaz de pensar sobre o que ela fez, né? Então, por todos esses motivos, não se trata de um trabalho tão simples, ou de um gênero tão simples, mas que é extremamente produtivo para essas situações de coroamento de uma trajetória, de avaliação e tal.
E é um gênero mesmo fascinante, e que demanda também que se encontre a própria voz autoral na redação desse texto, e se busque acertar o tom do texto. Isso não é uma coisa que vocês vão ouvir em todo lugar, mas, assim, o memorial, mais do que, por exemplo, um relatório de pesquisa ou organização de um currículo na escola, ele demanda uma voz autoral. Você vai estar criando uma narrativa, tem um personagem ali principal, por acaso é você, que precisa ser apresentado de uma forma viva, interessante, significativa, né? E aí há um monte de ciladas na redação de um gênero desse, que é muito singular, muito interessante, né? Uma cilada, por exemplo, que eu acho que é a mais óbvia, é que você entenda que o memorial é o espaço para você fazer só propaganda de si mesmo, a grande louvação da sua trajetória heróica. Eu considero que isso seja isso, né? Tem outros autores que discutem essas coisas, mas isso é uma cilada bem óbvia do memorial. A banca, que geralmente vê esse tipo de texto, isso já aconteceu comigo, não vai achar que a pessoa realmente é um gênio heróico, vai achar que a pessoa é surtada, egocêntrica, simplória, de muitas formas, com muita dificuldade de perceber o contexto, né? E relativizar as próprias conquistas, enfim. Então, isso é uma cilada pronta. A outra cilada é você puxar o tom para o contrário. Em vez de ser o tom heróico, autoelogioso, glorioso, é o tom envergonhado, de autocomiseração, né? Que é o tempo todo a pessoa que fica pedindo desculpa, porque na minha humilde opinião, porque dentro dos meus tão limitados conhecimentos, não, tipo assim, isso também é uma cilada. No memorial, a gente espera que você seja capaz de dar rendimento ao que você estudou, ao que você fez, ao que você foi capaz de pensar, assumir o seu lugar. E assumir o seu lugar nesse sentido é, se localizar bem o suficiente para saber que nem você é o centro do universo e a fonte geradora de toda a sabedoria, mas que você também não é uma formiga, um rato acéfalo e que só é pau-mandado, incapaz de pensar alguma coisa por conta própria. Pelo contrário, você não é só um vasozinho receptor de tudo dentro das suas humildes, limitadas possibilidades. Você é um sujeito. E você é um sujeito com uma trajetória dentro do universo acadêmico. Então, isso é um ponto muito, muito interessante do memorial, você tentar acertar esse tom. Repare que um tom assim mais egotrip surtado pode acabar entrando muito em detalhes dos sentimentos de glória, dos grandes feitos, e prestando muita atenção muito pouca atenção no contexto em que isso se dá. Da mesma forma, um tom muito acanhado geralmente dá pouca visibilidade ao que tem de mais singular, de mais original na trajetória de cada um, né? Todos esses climas e esses tons têm efeitos muito concretos sobre a produção e até a própria organização do texto do memorial. Bom, para dar a vocês uma ideia mais concreta de como que isso pode ser feito de forma tão interessante, eu vou apresentar para vocês dois exemplos de pontos aí, né, e de escritores e autores muito diferentes. Já antecipo para vocês que na próxima disciplina vocês vão ter o meu próprio memorialzinho como exemplo do que pode ser feito a partir do PGAD. Mas nesse momento que a gente está discutindo o tom, né, um estilo de redação, vou mostrar para vocês dois livros bem legais que dão exemplos bacanas disso. Um é um livro de um professor titular da UERJ, que se chama Roberto Assíselo, que, por três vezes muito significativas, escreveu memoriais e eu tive o prazer de ler. Aqui ele tem um pequeno texto de memorial sobre, especificamente, a trajetória dele numa pesquisa sobre historiografia do século XVIII, historiografia literária do século XVIII. É esse livro aqui. Vou botar aqui para vocês. Esse. E literatura hoje.
Estudos de Crítica, História e Teoria Literária, do Roberto Assis e de Souza. O outro livro, esse é um clássico absoluto que eu acho muito difícil imaginar que alguém não ache graça de ler esse livro. Vocês já devem ter ouvido falar do Stephen King, que é aquele grande mestre do terror, né, americano, um grande romancista popular americano, contemporâneo, está vivo e tal. Vocês com certeza já viram filmes baseados em romances dele, né? Como Carrie Estranho, como Cujo, como It, A Coisa, ou como Iluminado, enfim. Tem 500 romances dele adaptados, inclusive muito recentemente para o cinema. E ele é um dos romancistas americanos mais sucedidos aí do século passado e deste, né? Assim, o Stephen King, há alguns anos atrás, escreveu esse livro, que é uma reflexão sobre a escrita, mas ele organizou esse livro de uma forma muito parecida com o memorial. Tanto que ele coloca a arte, ele coloca o subtítulo, A Arte em Memórias. Então, ele busca nas memórias dele organizar tudo que contribuiu para a constituição dele como escritor, para a constituição e para o desenvolvimento dele como escritor. Então, eu vou mostrar alguns pontos em que isso acontece. Ou seja, ele faz essa relação entre o que aconteceu, que tipo de coisa ele leu, que tipo de conselho ele ouviu e como isso bateu, como é que foi o impacto disso para a escrita, para o trabalho dele, né? Que é exatamente o que a gente está esperando que vocês façam. Só para vocês pegarem assim como é que é interessante você ver o tom do memorial no livro do Acíselo, primeiro. Ele está lá falando, tá, apresentando o início do texto, assim, que é uma reflexão dele, um pequeno memorial sobre a participação dele numa linha de pesquisa sobre historiografia literária do século XVIII. Reparem o tom. Ele fala: esse é o caminho que me conduziu ao tópico de que vou tratar, menos escolhido, como vocês viram, do que determinado pelas circunstâncias. Minha fala, sim, terá algo de memória, mas espero que possa estar em sintonia com os interesses daqueles que se dedicam à linha de pesquisa da historiografia, muito especialmente aos alunos, pesquisadores em formação, já que pretendo compartilhar com vocês uma experiência bem concreta de pesquisa. Repara, é um tom muito sóbrio, né? Muito cuidadoso, é, e que está em sintonia, assim, muito autoconsciente. Ele sabe que aquilo é uma coisa pessoal, mas chama atenção também para o fato de que ele tem esperança de que aquilo entre, aquela memória pessoal, entre em sintonia com as demandas, né, por depoimentos, por aprendizagem de gente que está entrando naquela linha de pesquisa depois dele. E aí, esse segundo parágrafo é um primor. Ele fala: os jovens talvez se espantem com a longa duração do ciclo em referência aqui. Trata-se de uma linha de estudos que se deram entre 1996 e 2015. Isso é, quase 20 anos. Pouco menos do que a idade de muitos pós-graduandos e cerca de 2 tempos do tempo necessário para um trabalhador se aposentar. Apresso-me, contudo, em dizer que não me dei conta do decurso de tantos anos, senão agora, quando reuni apontamentos para elaborar meu texto. E isso, pelo menos por 3 razões. Primeiro, porque a fuga do tempo, conforme assinalou Guimarães Rosa, só como um devagar depressa, é que se dá a perceber. Segundo, porque nesse ínterim, não foi só a história da literatura que constituiu o meu objeto de estudo, quer dizer, também estava fazendo outras coisas. E, finalmente, porque, como adiante explico, boa parte desses anos se preencheram não com as pesquisas propriamente ditas, mas com a longa expectativa de publicação de seus resultados. Olha, que primor de organização, né? O tom organizado, meticuloso, cuidadoso, mas ao mesmo tempo assim,
poético, né? Ele colocar como o primeiro motivo dele não ter se dado conta de, do tempo que isso demorou, é esse devagar, depressa. E aí ele pega, cita uma coisa do Guimarães Rosa, que é assim, o maior romancista brasileiro do século XX, né? Então, ele revela ali nessa pequena citação um ouvido poético, né? Uma familiaridade profunda com a área na qual ele está, né? Dos estudos literários, assim. E quando ele fala, por exemplo, né, que a maior parte desse tempo não se passou exatamente fazendo pesquisa, mas esperando a publicação dos resultados delas, ele desmistifica muito também, né, o que significou trabalhar 19 anos ali. Então, esse tom sóbrio, mais meticuloso, muito expressivo, algo poético, muito familiarizado com a área, e também capaz de desmistificar algumas fantasias sobre o que significa aquilo, é muito tom desse professor e desse autor, desse escritor, que é o Roberto Assis de Souza. Muito bem. Outro exemplo aí legal para vocês se inspirarem é o grande, né, esse best-seller que é o Stephen King. E sobre a escrita, tem uma parte do livro sobre a escrita logo no início, que ele põe o nome de currículo, e obviamente não é um currículo no sentido estrito desse gênero, né, de uma organização entenizada, né, com entradinhas e tal, uma lista longa, né, de publicações e lugares onde você trabalhou e tal. Não, pelo contrário, onde está escrito currículo, ele poderia ter falado muito mais, com muito mais exatidão, memorial. Como ele não está no universo acadêmico, ele achou que as pessoas iam entender o que ele está querendo dizer com o currículo. E talvez não conhecessem o termo memorial, né? Então, eu vou mostrar para vocês 3 momentos aqui muito legais, em que ele conta, inclusive, coisas assim, num ponto de vista, né, de uma narrativa aparentemente ali, autobiográfica, mas que está o tempo todo ligada a perceber os momentos da trajetória biográfica dele em que ele ouviu, ou recebeu uma crítica, ou percebeu, elaborou um acontecimento que teve um impacto muito importante na trajetória dele como escritor, né? Porque o foco do memorial não é você só entender a sua vida, as suas questões amorosas, seus dramas existenciais, mas o memorial tem um foco nisso, na sua trajetória profissional, e é esse o foco que ele dá. Então, reparem, Stephen King está falando ali biograficamente de um momento em que ele tem um problema de saúde mais sério, teve que fazer uma operação para retirar as amígdalas, antes tinha passado por uma sequência de dores de ouvido lancinantes que exigiram intervenções muito dolorosas. Enfim, eu sei que por conta disso, das infecções de ouvido da operação de amígdala, ele acabou que infeccionou, enfim, ele acabou ficando um tempo ali preso na cama, em casa, né, sem poder ir à escola e tal. E esse acabou sendo um momento muito rico para a experiência dele como leitor. Então, ele fala assim: passei a maior parte daquele ano em casa, muitas vezes de cama, por causa das doenças. E aí devorei cerca de 3 toneladas de revista em quadrinho, depois avancei para Tom Swift e David Dawson, então passei as aterrorizantes histórias de animais de Jack London. Em algum momento, passei a escrever minhas próprias histórias. A imitação precedeu a criação. Eu copiava palavra por palavra os quadrinhos de Combat Casey em meu caderno de desenho da Blue Horse. Muito bem. Aí ele fala isso, e depois vai detalhar um pouco esse negócio das histórias em quadrinhos, e aí vem uma parte importantíssima. Ele fala: um dia mostrei uma dessas histórias meio copiadas, meio autorais, à minha mãe, e ela ficou encantada. Lembro o sorriso levemente impressionado, como se ela fosse incapaz de acreditar que um de seus filhos pudesse ser tão esperto, um maldito prodígio, pelo amor de Deus. Eu nunca tinha visto aquele olhar antes, não direcionado a mim, pelo menos, e adorei. Ela perguntou se eu tinha escrito a história sozinho, e fui obrigado a admitir que tinha copiado a maior parte de uma revista em quadrinhos. Minha mãe pareceu meio desapontada
e aquilo drenou grande parte da minha alegria. Por fim, ela me devolveu o caderno. Escreva uma história sua, Steve, disse ela. Essas revistas aí do Combat Case são um lixo. Ele está sempre quebrando os dentes de alguém. Aposto que você consegue fazer melhor. Escreva uma história sua. Olha só que primor esse trecho. É o trecho que ele capta ali, que na história dele, nas leituras, na trajetória, nas primeiras experiências, escrevendo, ele vê o encanto de perceber o potencial de fazer alguma coisa própria, e não só uma cópia. Ele vê como que isso pode repercutir de outra forma, como que isso pode representar um salto muito diferente só conseguir imitar alguém, né? Então, é incrível como um texto, assim, literariamente escrito com tanta graça, tem também um rigor de observação que é muito próprio do memorial. Outro momento que ele fala da influência dele, assim, ele sempre conta, né, o que ele estava lendo e como é que aquilo influenciou, que impacto que aquilo teve, tal, em termos dos outros escritores da época. Mas tem um momento que ele fala também de o que ele via em termos de séries, de desenho e tal, quando ele era criança, na TV. E aí ele fala de todos os desenhos animados que ele adorava, todas as séries e tal. Aí ele fala, eu adorava todas. Mas a televisão chegou relativamente tarde à casa dos King, e fico feliz por isso. Parando agora para pensar, vejo que faço parte de um grupo seleto, um dos poucos e derradeiros, não, um dos poucos e derradeiros romancistas americanos que aprenderam a ler e escrever antes de aprenderem a consumir uma porção diária de porcarias televisivas. Isso pode não ter importância. Por outro lado, se você estiver começando a sua carreira de escritor, sugiro desencapar o fio da sua televisão, enrolá-lo em um prego bem grande e enfiar o prego na tomada. Repare em como e quando a TV vai explodir. É só uma ideia. Então, repara como é que ele acha um tom engraçado, provocativo, meio debochado, para, ao mesmo tempo, assumir o quanto ele foi influenciado pelos gêneros ali populares na TV, mas o quanto que ele percebe o valor específico de outra linha da formação dele e como que ele dá mais peso a essa outra linha, que é de um contato mesmo com a literatura e não só com a TV, né? Enfim. Por fim, aqui na linhagem do Stephen King, um trecho que é maravilhoso também em termos de encontrar o tom e de fazer essa articulação entre o que aconteceu, o que você ouviu, o que você produziu, o que você pensou sobre aquilo. Aqui é um momento em que ele escreveu uma história sobre a invasão das criaturas estrelares, imitando ali, meio inspirado num gênero de ficção científica. Ele está na escola ainda, na escola básica, e ele escreve esse livro no final da escola básica e vende para os colegas dele. E aí, bom, era proibido fazer esse tipo de comércio na escola e tal. Ele é chamado à sala da direção, da coordenação pedagógica, alguma coisa assim. E, especialmente, uma professora dele dá uma bronca nele. Olha como é que ele presta atenção na situação e como que aquilo repercute de uma forma que não é só de falar, como a partir daquilo eu fui bem-sucedido. Pelo contrário. Então, ele acha esse tom que não é só de autoelogio, né, de uma narrativa triunfante, mas uma narrativa capaz de problematizar também esses pontos da trajetória. A professora, então, pega o livrinho lá dele, que ele estava vendendo, e fala: O que não entendo, Steve, disse ela, é por que você decidiu escrever um livrinho como esse? Você tem talento. Por que desperdiçá-lo assim? Ela segurava uma cópia do meu livro e a brandia como alguém que ergue um jornal enrolado para um cachorro que mijou no tapete. A professora esperou minha resposta. É preciso lhe dar pelo menos esse crédito. A pergunta que ela tinha feito não tinha sido totalmente retórica, mas eu é que não tinha nada para dizer. Eu estava envergonhado.
Muitos anos se passaram, anos demais, eu acho, até que eu perdesse a vergonha do que eu escrevia. Acho que só depois dos 40 anos me dei conta de que praticamente todos os escritores de ficção e poesia que já publicaram uma linha que seja, foram acusados em algum momento de desperdiçar o talento que Deus lhes deu. E se você escreve, ou pinta, ou dança, ou esculpe, ou canta, alguém vai tentar fazer com que você se sinta mal com isso. Pode ter certeza. Não estou me lamentando aqui, apenas tentando mostrar os fatos como os vejo. Que primor também, né? Dele perceber a partir de uma experiência específica de escrita, de um gênero, da reação das pessoas, como aquilo bateu para ele perceber, né, como que na trajetória de um escritor ou de alguém que esteja procurando encontrar sua voz autoral, você enfrenta muita resistência, né? E sempre vai ser acusado de não estar dando rendimento, né, suficiente, o necessário, o cabível ao talento que você tem, enfim. Então, há uma grande tendência a você enfrentar a reação, a emergência dessa voz autoral. Essa é uma questão importantíssima para alguém que vai viver como escritor como ele, mas, em alguma medida, é uma questão que diz respeito a qualquer um que vai escrever um memorial. E, no outro sentido, a qualquer um que esteja vivendo e queira fazer também da sua própria vida, né? Uma obra sua, e não só uma cópia tentando agradar sei lá quem. Fora isso, gente, eu só queria dar uma dica que é o seguinte. Há um livro que eu acho que é o livro mais completo, relativamente recente, não me lembro do ano exatamente que ele foi publicado, mas deve ter o quê? Uns 3, 4 anos no máximo. Esse livro que foi escrito especificamente sobre memorial de conclusão do curso. E foi escrito por um professor famoso da UF, com 6 pós-docs, enfim, e que virou realmente, eu acho que a maior referência no Brasil para se pensar esse gênero. Quem tiver interesse em se deter mais sobre esse gênero, e pensar mais sobre isso para outros momentos, inclusive aí, da vida, eu recomendo muito esse livro. Acho que é a referência mais específica, mais completa e atualizada sobre a redação de memorial de final de curso, né, aqui no Brasil, do Sebastião Votri e da Rosana Berg. Muito bem. Por fim, eu queria falar sobre as especificidades do gênero memorial no PGEAD, né? Eu sempre, enquanto eu estava conversando aqui com vocês, falando, né, de questões mais gerais do gênero memorial, eu sempre estou pensando nos desafios que vocês estão enfrentando no curso, né? Mas aqui eu vou organizar uma parte assim, para falar do que é específico do memorial do PGEAD. A primeira coisa é o recorte. O memorial do PGEAD deverá ser sobre a trajetória acadêmica e profissional de vocês, ligada diretamente ao curso. Ou seja, não é para vocês falarem, o primeiro momento que vocês foram à escola, aos 3 anos, ou quando vocês foram alfabetizados aos 7, ou quando você teve a ideia, sei lá, de qual curso você ia fazer na graduação. Não é isso. Nem é para falar de todas as conquistas profissionais, não é isso de jeito nenhum. É um memorial focado na trajetória e na repercussão da trajetória de você no PGEAD, tá? Durante o curso e como que o curso impactou muito diretamente as suas habilidades, né, de atuar na área da EAD, tá? Então, esse é o recorte específico. Ele parte da sua inserção no curso, tá? E não biograficamente aí de, sei lá, quando você aprendeu a falar ou quando entrou na graduação. O que ele demanda? Você tem 2 demandas específicas, que não são... Tem todas as demandas do gênero memorial, mas o que tem específico do PGEAD? Ele demanda uma recuperação precisa e reflexiva
dos conteúdos e discussões trazidos pelo curso e que tenham sido mais marcantes para cada um de vocês. Ou seja, sim, você vai ter que fazer um esforço para se lembrar de disciplinas específicas, de aulas específicas, de trechos, de conversas, de fóruns, de atividades que você fez, porque é a partir disso que esse memorial vai se constituir. Não só lembrar o que foi apresentado pelos professores, mas assim, como que você viu aquilo, como você aproveitou aquilo, o quão profundamente você incorporou aquilo, as suas questões, a sua prática, a sua reflexão acadêmica, tá? E a sua prática como profissional da EAD. A outra demanda é por descrição de atividades ou produtos efetivamente desenvolvidos a partir da inserção de cada um de vocês no curso, ou em decorrência direta da mesma. Reparem, então, são dois movimentos que envolvem a sua memória. Um de recuperação de materiais didáticos, discussões teóricas e tal, que aconteceram no curso, e como você se relacionou com elas. Outro é a sua memória de atividades que você tenha desenvolvido a partir disso, atividades mais concretas, de planejamento, desenvolvimento ou gestão de cursos em AD, né? De gestão de produção de materiais didáticos, né? De atuação na tutoria, enfim, que é o momento da implementação. Então, por um lado, essa recuperação das questões, discussões teóricas, por outro, um diálogo delas, né, com a sua prática, com os produtos que você desenvolveu, com os espaços em que você atuou profissionalmente. Assim, nessa articulação, né, com o que você aprendeu no PIGEAD, né? Nesse sentido, gente, repare, aqui eu já realmente saí de uma reflexão mais genérica sobre as características ou desafios do gênero memorial. Eu estou falando muito pé no chão para vocês em relação ao memorial desse curso. Quais são as questões básicas que devem nortear essa sua redação, né? E esse é o primeiro momento de começar a pensar nesse assunto. Eu sugiro que vocês comecem a pensar quais foram os conteúdos e discussões que mais marcaram você ao longo da sua trajetória no curso PIGEAD até agora. Em que aula, em que disciplina isso ocorreu? A que mais exatamente você atribui esse seu interesse especial por aquele momento, por aquele trecho, por aquela discussão, por aquela reflexão teórica? Como que isso impactou o seu desenvolvimento acadêmico e profissional, especialmente ligado à sua atuação na EAD? E, por outro lado, pensa que produtos você efetivamente chegou a desenvolver dentro ou a partir do curso PIGEAD. O que eu estou falando dentro ou a partir? Dentro por exemplo, quando a gente ofereceu essa equivalência das disciplinas do PIGEAD com o curso, por exemplo, de produção de material didático para EAD, um produto desse curso era você efetivamente desenvolver o material didático para uma aula em EAD, não é? Material didático escrito. Isso é um produto, tá? É um exemplo de um produto. Você pode ter feito isso dentro do curso ou logo depois, ou impactado pelo curso, né? Então eu fiz as disciplinas do PIGEAD muitos anos atrás, ali naquele momento eu não tive essa experiência, mas depois eu desenvolvi um curso em EAD e o curso PIGEAD me ajudou nesses e nesses aspectos para desenvolver tal material específico, entendeu? É isso. Então, que produtos você efetivamente chegou a desenvolver dentro a partir do curso PIGEAD? Como essa atividade se relacionou aos conteúdos estudados e à sua própria trajetória? Que desafios concretos você enfrentou para produzir, para desenvolver esse produto? E como que você resolveu isso de alguma forma, né? Bom, gente, era isso, assim. Por fim, como observação final, é só assim, eu vou aqui só fazer a relação entre essa aula sobre o gênero memorial e as atividades aí ligadas a esse momento da disciplina de metodologia científica, né? A primeira coisa, olha, dicas, né?
Vá buscando recuperar materiais didáticos do curso, anotações próprias que vocês tenham feito e também atividades que você tenha desenvolvido ao longo do PGAD, ou inspiradas por ele, de modo a ter uma base concreta a partir da qual o seu memorial possa começar a ser pensado, né? Outra coisa, aproveite para reativar, junto aos seus colegas, essa sua memória ligada ao curso e ao impacto dele em sua vida ao longo do fórum temático, que estará acontecendo ao longo dessas próximas 2 semanas. Ao longo não, vou tirar isso aqui agora. Nas próximas 2 semanas, tá? Ou seja, gente, vai ter um fórum temático sobre isso, tá tendo, já está aberto aí para vocês, e ele está destinado a não só estimular você a começar a fazer esse movimento de lembrança, de identificação desses pontos significativos, mas assim, dentro do fórum, e não só com seus próprios botões, você acaba sendo exposto à lembrança dos seus colegas e elas podem ajudar você a reativar outras lembranças e outras experiências suas, talvez parecidas até com as deles, tá bom? Então, é um grande recurso aí para ajudar a ativar essa memória. Bom, por fim, lembrem-se que esse fórum temático que vai estar junto, né, acompanhando esse material didático, tem caráter avaliativo, né? Não é um terreno baldio que você vai sequer desabafar. Ele tem uma estrutura bem orientada e tem um caráter avaliativo. E vai representar 40% da pontuação nessa disciplina, que é obrigatória. E aí, reparem só a cadeia de acontecimentos aí. Este fórum vale 40% desta disciplina, que é obrigatória e que só vai ser oferecida esta vez para o grupo que entrou por esse edital. Ou seja, cuidado para vocês não perderem o pé, não comerem mosca e esquecer de participar desse fórum, ou participarem de uma forma negligente, tal, porque ele tem impacto na aprovação de vocês nessa disciplina. E sem essa aprovação, vocês nem entram em orientação, tá? E aí a chance realmente se perdeu. Então, fiquem de olho, vocês estão com uma estrutura aqui bacana, organizada, com profissionais de alto gabarito para acompanhar vocês. Não percam essa chance, tá bom? Beijo para vocês, bom trabalho, boa rememoração, boa discussão e vamos em frente.